vou conseguir ler tudo isso que está aqui listado? Provavelmente não. E talvez eu mude a estante no meio do caminho? Se eu falar pra vocês que eu já fiz isso. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Estamos prestes a começar o mês de setembro, mês da visibilidade bissexual, e junto com ele, o Setembro Bissexual, onde eu vou falar com vocês sobre várias coisas relacionadas à bissexualidade aqui no canal, e dentro dele também está a Maratona Literária Setembro Bissexual. E eu trouxe para vocês hoje justamente o que eu pretendo ler nessa Maratona Literária Setembro Bissexual. Mostrar para vocês as histórias que estão na minha estante atualmente. E assim, gente, sendo bem sincera com vocês, é uma pretensão mesmo. Não uma certeza. Por que uma pretensão? Porque, gente, se vocês visitaram a coleção bissexual que eu criei lá na página do Maratona App, no meu perfil do Maratona App, vocês viram que tem uma gama de histórias muito grande. E com aquela gama toda de histórias, chega a ser difícil escolher ler apenas 5 delas, né, que são os desafios principais da maratona. São 7 estantes repletas de histórias bissexuais. Então, assim, eu tô surtando, querendo ler tudo. E setembro não vai ser suficiente para eu ler tudo, é claro. Mas ainda assim, eu quero tentar ler o máximo que eu conseguir em setembro. Confira o link da coleção bissexual que eu vou deixar aqui na descrição. E também junto a ela vai estar o link da Maratona Literária para você ir lá e fazer a sua estante, montar a sua estante e usando de base a coleção, porque assim, gente, tem tanta história que você tem pra escolher e ler em várias épocas do ano. Bom, vou trazer aqui pra vocês o que tá na minha estante atualmente, que contempla 2 coisas importantes. A primeira, que é cumprir os desafios principais da maratona, né, trazendo essa diversidade. São 5 histórias diferentes entre elas, né, e com abordagens diferentes, afinal, os desafios são ler história sáfica, ler história do Árica, ler história aquileana, ler história escrita e protagonizada por bissexual e de autoria nacional bissexual. Então, dentre essas 5, há essa diversidade. Mas aí a gente chega na minha segunda parte da estante, que são as histórias do Áricas que eu quero muito ler nesse setembro bissexual. Claro que as histórias do Áricas não são umas iguais às outras, mas ainda assim todas elas contemplam a parte do Árica. E eu quero ler muito essas histórias do Áricas, porque eu, inclusive, vou bater muito nessa tecla nesse mês de setembro. Nesse setembro bissexual, eu vou falar muito sobre a questão do Árica. Vocês se preparem. Bom, vamos lá. Pra começar, eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você já tá empolgada pra Maratona Literária Setembro Bissexual e vai montar a sua estante depois que esse vídeo acabar, pra gente poder ler juntinhos lá nas lives da Twitch, às terças e quintas, às 19 horas. Desde que eu vi Gótico Gourmet de T.S. Gomes rolando na minha timeline, eu estou obcecada. É uma história do Árica que tem vampiro e foi escrito por uma pessoa bissexual. Nessa história eu vou conhecer a vampira Ayla e o humano Marcelo. E quando o restaurante Panela Rubra entra em decadência dentro da comunidade vampírica, é justamente Marcelo quem parece ser a solução para os problemas, sendo o novo chefe de cozinha. Mas, ao que parece, Marcelo esconde um segredo que pode pôr o empreendimento em risco. Classificação indicativa aqui é mais 14 anos. E como percebido, essa história aqui cumpre o desafio protagonismo bissexual e casal do Árico da categoria rosa. Além de que, ela também risca a tarefa da categoria roxo, protagonismo não branco. Outra história que tá na minha estante de desejo desse primeiro momento é Desmortos, de Marice Miller. Essa é uma história escrita por uma pessoa bissexual que tem protagonismo bissexual, relação poliamorosa, aqui temos um trisal maravilhoso que é bicentrado. Não me entregue triângulos amorosos, me entregue trisais. Nessa história aqui eu vou encontrar Lorena, que já começa a história virando camiseta da saudade. Mas aí logo ela nota que o que parecia o fim, na verdade, é um novo começo. E ela vai precisar se aceitar como uma confusa zumbi de cabelos coloridos. Tipo eu. Só que eu não sou zumbi, mas eu tenho cabelo colorido e também sou bissexual. E em meio a isso, ela vai ver o seu coração se dividir entre o melancólico fantasma Lucas e o médium tatuado Felipe. Mas ela precisa mesmo escolher? Classificação aqui é mais 16 anos e essa história cumpre o desafio de história escrita e protagonizada por bissexual. Chegamos então ao desafio personagem principal bissexual, sendo que o casal central dessa história é sáfico. Para cumprir esse desafio, eu pretendo ler Encontro às Cegas, de Ana C. Alves. Essa história aqui também é de mais um casal bicentrado e ela foi escrita por uma pessoa bissexual. Aqui eu vou encontrar Iris Dawson e Clarissa Tavares, duas mulheres que resolveram participar do Encontro às Cegas,
um reality show feito para que você possa encontrar o homem dos seus sonhos. E um rancinho já se instala entre elas porque Clarissa derrama um milkshake inteiro em Iris. Elas vão ser obrigadas a dividir o mesmo quarto no estúdio do programa. E, além disso, vão precisar encontrar ainda mais paciência porque ambas se interessaram pelo mesmo cara do reality. Mas, com o passar do tempo, Clarissa e Iris começam a procurar vários motivos para ficarem no mesmo ambiente. E Iris começa a perceber que tá gostando um pouco demais de sua colega de elenco. Classificação indicativa aqui é mais 14 anos. No desafio Protagonismo Bissexual e Casal Central sendo Aquileano, eu pretendo ler Morte Vetada de MJ Luna. Mais uma história também escrita por uma pessoa bissexual. Aqui eu vou encontrar Thiago, que tá se questionando por que ele ainda tá vivo. Sua família inteira foi assassinada no terceiro cercado da Fazenda Nietzsche. E ele segue vivendo na companhia de um vampiro petulante. Ainda assombrado pelo luto, Thiago se vê desejando pular do 12º andar. Mas a porta da varanda tá sempre trancada. Classificação aqui é mais 16 anos. Mais uma história escrita por uma pessoa bissexual e essa aqui eu vou pôr no desafio ler uma história escrita por uma pessoa bissexual, mesmo já tendo lido tantas. E essa história de protagonismo bi também se encaixa na tarefa da categoria roxo, ler uma história que não tenha foco no romance. Essa história se chama Antes que as Dores Te Sufoquem, de Letícia Dias. Nessa história eu vou encontrar Tarsila, que fugiu de casa e quer total distância de seus familiares biológicos. Mas quando sua irmã morre, ela é a única que pode resolver as pendências que sua irmã deixou. Enquanto lida com as burocracias da morte, ela se dá conta de que calar as suas dores, talvez, não seja a melhor forma de lidar com a sua família LGBTfóbica. Classificação aqui é mais 14 anos. E assim fechamos meus planos iniciais de leitura desse setembro bissexual, porque, como vocês puderam ver, cada uma dessas histórias, que foram 5 no total, cumpre um dos desafios da categoria rosa. São 5 desafios na categoria rosa, 5 histórias, cada uma delas cumpre um desafio. Além disso, elas também têm ligação direta com as atividades da categoria roxo, que eu vou cumprir lendo as histórias também. E além disso, consequentemente, as da categoria azul, que são mais simples, que é avaliar essas histórias que eu vou ler. Mas, como eu falei lá no começo, eu quero ler mais histórias. Vou conseguir? Sei lá. Mas eu quero tentar. Então, se eu conseguir terminar de ler essas histórias antes de acabar o setembro bissexual, eu tenho histórias duáricas que eu quero ler nessa maratona. Começando com Fora da Rotina, de Pamela Pregum. Esse é um conto duárico de protagonismo bissexual. Aqui eu vou encontrar mais uma vampira, que é a vampira Amanda Melis, que tá cansada da sua rotina. Tá achando demais que a vida tá um preto no branco, ela não aguenta mais. Porém, em meio a um passeio rotineiro pelo bar Santa Harmonia, ela começa a perceber que, talvez, rotina não seja algo tão horroroso assim. Classificação indicativa aqui é mais 14 anos. Outra história que eu quero ler também é Uma Proposta de Prazer, porque é uma história de casal duárico bicentrado. Alegria! Amo. Gente, eu amo histórias bicentradas. Eu amo, ainda mais sendo duárico. Essa aqui ainda é mais 18. Olha que sabor. Então, em Uma Proposta de Prazer de Helena Vieira, eu vou conhecer Morgana, que quer cumprir uma lista e pretende cumprir essa lista tendo a ajuda do seu maravilhoso e gostoso vizinho recém-chegado. Arthur, o vizinho, nunca imaginou que ao se mudar ia receber uma proposta para ser um parceiro de aventuras sexuais da sua vizinha. Mas a pergunta que fica é: será que ambos vão conseguir seguir os seus caminhos intactos, inclusive com seus corações não quebrados, depois de se envolver dessa forma tão intensa? Reforçando, classificação indicativa que é mais 18, hein? Outra história duárica de relacionamento bicentrado que eu quero ler é Assim Como Antes, de Júlia Fernandes. Aqui eu vou encontrar a Bruna, que só quer chegar em casa depois de um dia muito cansativo no trabalho. Mas ao subir no ônibus, ela não estava preparada para encontrar o que ela encontrou. E se lembranças afetivas já tem toda aquela dificuldade da gente tirar do nosso coração, imagine só ter o seu ex-namorado como um parceiro de viagem. Isso torna ainda mais difícil manter velhos questionamentos silenciados. Classificação aqui é mais 14 anos.
Outra história que eu quero ler que tem protagonismo bissexual foi escrito por uma pessoa bissexual não binária e tem casal duárico, é E-mails que não posso enviar, de Lolene Hunters. Essa história é uma história epistolar. Ela é feita em formato de e-mails. E-mails, no caso, que foram escritos por Malice, uma cantora e influenciadora digital do mundo das tatuagens. Malice tem problemas intensos com relacionamentos amorosos devido a traumas do seu passado, tanto com o pai quanto com amores antigos. Mas ao conhecer Francis, um tatuador não binário trans masculino, ela deixa tudo de lado para viver esse amor. E esse relacionamento vai levá-la a experimentar todas as consequências dos traumas que conseguiu para si mesma. Classificação aqui é mais de 16 anos. Como eu disse pra vocês, a palhaçada... E como eu disse pra vocês, nada aqui é totalmente tão seguro assim quanto eu gostaria, porque a minha dinâmica de leitura, gente, ela é muito fluida. Eu sou o tipo de pessoa que põe uma história que quer ler e às vezes muda o rumo da narrativa das coisas. Então, a próxima história que eu vou trazer pra vocês, que eu pretendo ler no Setembro Bissexual, chama Mirando na Lua, de Alexandria Bellefleur. O nome dela é bem difícil, né? Alexandria Bellefleur. Mirando na Lua, de Alexandria Bellefleur. Só que, gente, nessa história aqui, maravilhosa, que é assim, interessante, narrada em terceira pessoa, né? Por que eu sei disso em detalhes, que ela é bem legal? Porque eu comecei a ler ela ontem. Sim, a história que estava lá pra frente, se sobrar tempo, eu já comecei a ler agora. Olha, eu tô bem no começo, comecei a ler ontem à noite mesmo, porque, gente, eu terminei de ler uma história muito gostosinha, de protagonismo lésbico, e eu tava muito tentada, na verdade eu tô muito tentada a ler esses duáricos, eu quero ler esses duáricos todos, assim, então eu fiz, acho que eu vou começar a ler uma agora. E aí eu peguei ele pra ler. E eu comecei a ler ontem à noite. Quer dizer que as histórias que eu botei aqui não vão ser lidas ou vão ser descartadas? Não, gente. É só que pode acontecer de haver uma pequena mudança aí da organização e tal, e etc, etc, etc. Mas eu vou ler todas as histórias citadas aqui. Só que talvez não seja na ordem que eu estabeleci. Pelo menos as de depois, né? Porque as de antes tá certo lá, eu vou ler realmente as que tá lá. Pelo menos eu espero que sim. Enfim, gente, essa história aqui de classificação indicativa mais 18 também é uma história de protagonismo bissexual e casal duárico. E a escritora dessa história aqui também é bissexual e ela sempre escreve histórias de protagonismo bissexual. Pelo menos uma das pessoas que tá como centro aqui é bissexual. Sempre. Inclusive, o próximo lançamento dela é de uma história de casal duárico em que ambos são bissexuais também. É mais uma história bicentrada. Aí eu quero muito. Quem quiser me dar de presente, eu estaria aceitando. Mas só quando chegar no Brasil também, porque eu não sei ler inglês. E nessa história aqui eu tô conhecendo Anne, que é uma mulher que não tem um lar fixo, assim. Ela fica viajando muito por conta do seu trabalho. Mas aí aparece uma oportunidade dela criar raízes num lugar. Uma oportunidade de trabalho surge e ela precisa ir embora para esse outro país para poder morar lá de vez. Mas antes de fazer isso, ela precisa visitar a sua melhor amiga que mora em Seattle. Ela quer visitar a melhor amiga dela porque tem um tempo que elas não se veem, então ela quer ficar junto com ela por 2 semanas inteiras antes de se mudar de vez. Mas ao chegar em Seattle, ao invés de encontrar a melhor amiga, ela vai encontrar Brandon, o irmão caçula da melhor amiga dela. E agora é um lindo e alto homem maravilhoso de ombros largos. E mesmo tendo crescido um olho bem grande em cima de Brandon, ela sabe que não pode acontecer nada entre eles, afinal, ele é o irmão mais novo da sua melhor amiga. Mas mal ela sabe que ela foi crush dele quando ele era mais novo. E quando Brandon reencontra Anne e escuta dela que o romance está morto, é uma questão de honra pra ele provar pra ela que ela tá errada. E ele resolve montar vários tipos de encontros bem românticos e apaixonantes para que ela veja que o amor ainda existe. No entanto, parece que os planos não estão funcionando muito bem do jeito que Brandon gostaria. A classificação aqui é mais de 18 anos e sim, estou gravando o vlog de leitura desse livro para vocês em breve
estará aqui no canal. E antes de te falar a última história que eu pretendo ler depois de cumprir os desafios principais da Maratona Literária Setembro Bissexual, eu quero pedir pra você deixar gostei aqui embaixo se você gosta de vídeos com dicas e recomendações de leitura e se você quer ainda mais acompanhar tudo que vai acontecer nesse Setembro Bissexual, porque quando você deixa like, eu entendo que você gosta desse tipo de conteúdo, além de que o YouTube também entende que você gosta desse tipo de conteúdo e te entrega mais e ajuda a espalhar para mais pessoas que têm um gosto parecido com o seu. Bom, eu quero ler um trisal bicentrado maravilhoso e suculento que a gente vai encontrar em nosso jogo de conquista de Catarina Sanches. Aqui eu vou conhecer Taylor, que sempre soube que era bissexual, mas ao escolher ingressar à carreira do basquete, ele nunca pôde explorar isso totalmente. Mas as coisas mudam quando ele conhece o casal de atletas Hunter e Layla. E mesmo com as estruturas abaladas por conta desse casal, Taylor acabou se afastando deles por conta de inseguranças. 3 anos depois, Taylor é escalado para participar das Olimpíadas de Paris. E está determinado a fazer um dos melhores jogos de sua carreira, além de que ele quer reconquistar o casal que há muito ele está afastado. Será que o que Hunter e Layla sentem é forte o suficiente para esquecer os problemas do passado e perdoar Taylor? Classificação indicativa aqui é mais de 18 anos. É isso, gente. Essa é a minha estante atual montada para o Setembro Bissexual e pode acontecer que ela mude no decorrer do caminho. Nunca se sabe. É assim que funciona a minha dinâmica de leitura. E você já está participando da Maratona Literária Setembro Bissexual? Se não, agora é o seu momento. Clica no link que tá aqui na descrição, entra lá e monta a sua estante. Se você não sabe o que ler ainda, você pode usar de recomendação essas histórias que eu trouxe aqui no vídeo de hoje, ou, é claro, ir na coleção bissexual, onde tem 7 estantes repletas de histórias organizadas do tamanho menor para o tamanho maior, de diversos tipos diferentes e escritas em maioria por pessoas bissexuais. E aí você vai lá e escolhe o que você quer ler. Você pode ler apenas as 5 histórias que se referem à categoria rosa, ou você pode ser que nem eu e botar mais histórias ainda. O importante é a gente ler histórias bissexuais e se divertir nesse processo. Se você já montou a sua estante, deixa aqui nos comentários quais histórias você pretende ler pra eu saber, porque eu vou adorar. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!